Está entrando no ar podcast ONE, Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, a ONE. Nesse espaço, nós vamos falar sobre assuntos relacionados ao tema da Olimpíada. Gestão de energia e eficiência energética. Como calcular a redução do consumo na conta de luz. Convidado especial. O podcast será apresentado pelo professor Armando Tanimoto. O professor Armando Tanimoto é doutor em Gestão e Políticas Ambientais pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável, UNB 2010, com estágio de pesquisa, doutorado sanduíche, CAPES 2009, na Universidade Autônoma de Barcelona, UAB. Mestre em Gerenciamento e Tecnologias Ambientais no Processo Produtivo, UFBA 2004. Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, UFBA 1993. Graduação em Engenharia Química pela UFRN 1987. Professor titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, Campus Salvador. Abordaremos os seguintes pontos. O que é gestão de energia? O que é a gestão da energia? A gestão da energia é a prática de procedimentos e ações que visem a redução do seu consumo, em termos de quantos kWh eu consumo mensalmente, por exemplo, ou do seu custo, quanto eu pago por mês pela energia consumida. Como aplicar eficiência energética e gestão de energia de maneira prática? Olha, a eficiência energética é usar a mesma quantidade de energia produzindo mais, ou usar menos energia e produzir a mesma quantidade de produto. Isso em termos de uma definição empresarial. Pensando em nossas casas, no uso da energia de forma doméstica, esse conceito seria usar menos energia e atender às nossas necessidades. Agora, primeiro, nós temos que medir essa energia que consumimos. Sem medir, não tem como você fazer gestão da energia. Então, nós temos que fazer um diagnóstico do nosso consumo, por exemplo. No consumo doméstico, em nossas casas, precisamos, antes de tudo, entender quais equipamentos mais consomem energia. Geladeira, chuveiro elétrico, se tem ar-condicionado, para em seguida pensarmos onde e como poderemos reduzir esse consumo. Para nós, pessoas físicas, classificadas como consumidores de baixa tensão, nós consumimos em 110 ou 220 volts, não há diferença na tarifa praticada ao longo do dia. Então, tanto faz eu tomar um banho com chuveiro elétrico às 6 da manhã quanto às 18 horas. Eu vou pagar o mesmo valor pela energia elétrica que eu consumir. Já para o caso de consumidores de alta tensão, aí vale para as grandes empresas, instituições de maior porte, esse alta tensão é quando ele recebe a energia acima de 2.000 volts. Então é bem alto mesmo. Então o custo da energia no período das 18 às 21 horas, para a maioria dos estados, porque alguns estados estabelecem que é das 17h30 às 20h30, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Ceará. Aqui na Bahia, de onde eu estou falando, o período da ponta é das 18 às 21. Ela é mais cara, muito mais cara. Na instituição onde eu trabalho, a energia consumida das 18 às 21, ela é 7 vezes mais cara do que se ela for consumida fora desse período. E isso leva a alguns tipos a um procedimento diferente em alguns estabelecimentos, como hotéis, supermercados. Eles instalam geradores de energia usando diesel para produzir sua própria energia nesse período de ponta. Nesse caso, ambientalmente é um retrocesso, produzir energia com 100% de combustível fóssil, mas é economicamente viável, é mais barato. Lembrando que a nossa matriz da energia elétrica ela é composta de aproximadamente 80% de energia renovável. A hidrelétrica é em torno de 67%, eólica 10%, e aí completa com solar e biomassa, completa os 80%. Então, quando você faz essa troca, é puramente econômica. Nada do ponto de vista ambiental leva a você ter a sua própria geração utilizando combustível fóssil, no caso o diesel. O senhor
pode nos dar dicas de como minimizar o desperdício de energia em uma residência? Quanto às dicas para minimizar o desperdício de energia em uma residência, nós podemos pensar no seguinte: os principais equipamentos consumidores de energia em uma residência são quem? São geladeira, chuveiro elétrico e para quem tem aparelho de ar-condicionado. Na geladeira, além das recomendações de evitar abrir desnecessariamente ou deixar a porta da geladeira aberta mais do que o necessário, regule o termostato, o controle da temperatura para o nível de menor frio, que normalmente são aqueles números menores. Verifique dentro da geladeira um seletor, uma numeração, normalmente de 1 a 4, 1 a 5, mas tem algumas geladeiras que dispõem de uma faixa maior, até 6, 7. Quanto maior o número, mais frio a geladeira a temperatura vai ser menor. E tem as geladeiras mais modernas, as digitais, esse display fica do lado externo, na porta da geladeira. Com isso você necessita de menos frio e o compressor trabalha menos, consumindo menos energia ao longo do dia. No chuveiro é a mesma coisa. Procure usar o seletor de temperatura no modo verão, quando tem as 4 estações do ano, para aqueles desenhos, ou uma numeração menor, o número 1, o número 2. Se você deixar no inverno ou numa numeração maior, isso vai demandar mais energia, porque você vai estar indicando para o equipamento para aquecer mais a água. Já no aparelho de ar-condicionado, a dica é manter sempre a temperatura regulada para 24 graus centígrados, que é dentro da faixa recomendada para um bom conforto térmico. Se você quer que o aparelho resfrie mais rápido, você deve aumentar a rotação do ventilador. Com isso, o aparelho trabalhará com uma dissipação de frigorias, o frio, mais eficiente. Agora, uma coisa importante salientar é o aspecto construtivo do cômodo da casa. O Brasil tem muitas particularidades regionais. Nossas construções residenciais muitas vezes não são feitas para otimizar o uso de aparelhos de refrigeração. Então nós temos muitas janelas de vidro, porta com baixa isolação térmica, e isso faz com que o aparelho consuma mais energia devido a essa baixa isolação térmica. Como avaliar a redução do consumo de energia quando as ações de eficiência energética são colocadas em prática? E como é que eu posso avaliar essa redução do consumo de energia quando essas ações de eficiência energética são colocadas em prática? Olha, nós temos que fazer um acompanhamento mensal dessa quantidade de energia, em quilowatt-hora por mês. Eu estou me referindo a uma temporalidade mensal porque é o que a gente acompanha nas nossas contas de casa. Nós temos a conta da concessionária e ela traz o quilowatt-hora mês e o quanto você paga. Vamos falar primeiro na questão de acompanhar em termos energéticos, em quilowatt-hora mês. Em lugares onde a temperatura varia muito no decorrer do ano, deve-se considerar também essa sazonalidade. Não dá para comparar o consumo dos meses como junho e dezembro, pois eles se caracterizam como meses frios e quentes para a maioria dos estados do Brasil. Tem exceções, na região norte, por exemplo. Em junho, julho é quando há as férias de verão, férias escolares são mais longas, porque lá, muito próximo do Equador, já está com uma influência da climatologia do hemisfério norte, Então lá está mais quente do que o frio, normalmente a gente faz esse tipo de comparação. Agora existe também o perfil do consumidor. Imagine uma residência que dos equipamentos falados anteriormente, a geladeira, chuveiro e o ar-condicionado, o consumidor tenha só geladeira e chuveiro. No verão, haveria uma redução no consumo, porque o chuveiro teria menos necessidade. O chuveiro elétrico seria menos usado. Mas se for uma residência com ar-condicionado, também tem uma diferença. Talvez essa diferença no consumo ao longo do ano seja minimizada, porque no verão você usa mais ar-condicionado e menos chuveiro, chuveiro elétrico. E no inverno é o contrário. Então veja que esse perfil de acompanhamento, o acompanhamento em si, não tem uma fórmula padrão. Tudo vai depender do perfil do consumidor. E para isso é bom que você faça um diagnóstico do seu consumo próprio. Agora, não deve nunca acompanhar essa redução com o valor pago pela conta da energia, ou seja, quantos reais eu estou pagando por mês.
Por quê? Porque ela pode não ser proporcional ao longo do ano. Porque ela tem períodos do ano em que ela pode ter o acréscimo das bandeiras tarifárias. E isso, notadamente nos últimos anos, exceção de 2022. O segundo semestre sempre foi um período em que nós temos nossas bacias hidrográficas com menor nível nas barragens, né? Ou seja, as barragens que alimentam as hidrelétricas, elas estão mais secas. E com isso, a gestora da energia elétrica no Brasil diminui a geração da energia elétrica produzida por hidrelétrica. Com isso, eles lançam as chamadas bandeiras tarifárias, que pode ser um outro ponto de um podcast futuramente. E com isso você tem acréscimos, bandeiras amarela, vermelha, nível 1, nível 2. Então, acompanhar o seu consumo de energia pela conta, quanto você paga em reais por mês, ele não é adequado, porque pode sofrer essa interferência das bandeiras tarifárias. E então, vamos discutir sobre ações importantes para a preservação do meio ambiente e dos nossos recursos naturais? Você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua atenção. Gostou do nosso podcast? Segue nosso perfil no Spotify que teremos muitas novidades legais aqui. Obrigado e até o próximo podcast. Você acabou de ouvir o podcast da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética.